Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e estou aqui com vocês mais uma vez para que nesta videoaula eu apresente algumas operações contábeis envolvendo contas de resultado. Lembrando que em contabilidade nós temos as contas patrimoniais, que são todas aquelas contas que aparecem no balanço patrimonial, e temos também contas de resultados, que são contas transitórias. Nós não levamos essas contas para o balanço patrimonial, mas elas aparecem somente na demonstração do resultado do exercício. Então, as contas de resultado são contas de receitas. As receitas elas podem ser receitas operacionais, que envolvem a atividade empresarial, ou contas não operacionais. São receitas envolvendo venda de um equipamento, por exemplo, venda de uma instalação. Eu tenho uma receita com esta venda de equipamento, com esta venda de instalação, mas a atividade da empresa não é vender equipamento e não é vender as instalações. Então, nesse caso, eu tenho uma receita não operacional. Lembrando que toda receita provoca a entrada de ativos na minha empresa. E toda vez que eu tenho uma receita, eu aumento o meu patrimônio líquido. Temos as contas de custos, que são contas envolvidas diretamente pela venda da minha mercadoria. E temos as contas de despesas, que são contas que provocam saída ou desembolso de caixa na minha empresa. E toda vez que eu tenho uma despesa, eu tenho uma diminuição do meu ativo, ou eu tenho um aumento do meu passivo, e com isso eu tenho uma perda de patrimônio líquido. As despesas, elas podem ser administrativas, elas podem ser comerciais e elas podem ser financeiras. Lembrando que em contabilidade de custo, os gastos eles são separados em investimentos, custos e despesas. Os investimentos são gastos na perspectiva de um lucro, seja imediato ou futuro. Por exemplo, eu compro mercadoria para o meu estoque. Neste momento, eu estou fazendo um investimento, porque eu tenho uma esperança de que amanhã ou depois, ou daqui uma semana, eu consiga vender o meu estoque e obter lucro. O custo está intimamente ligado ao produto, e eu tenho custo somente com a venda daquele produto ou com a venda daquela mercadoria. Seguindo o princípio da contabilidade de custo, chamado princípio da realização da receita. Enquanto eu não vendi o meu produto, enquanto eu não vendi o meu serviço, eu não tenho custo. Mas a partir do momento que eu entreguei o meu produto ou o meu serviço ao meu cliente, eu contabilizo a receita e também contabilizo o custo. E temos também as despesas, que são para o financiamento da minha empresa, para a operação da minha empresa. E aí as despesas dividem em administração, comercial e financeira. E o resultado nada mais é do que a diferença entre o valor das receitas e o valor dos custos e despesas. Parto da minha receita, deduzo os meus custos e as minhas despesas e chego ao resultado de um determinado período. Então agora nós vamos fazer alguns lançamentos contábeis e desde já eu peço para que você pegue um rascunho, pegue um lápis, pegue uma borracha, para que a nossa videoaula seja bem interativa. Eu vou
discorrendo a minha videoaula e vocês vão fazendo lançamentos contábeis para que haja uma prática e para que haja uma reflexão também. Então, o primeiro lançamento contábil que nós vamos fazer é referente à venda de mercadorias. Temos que no dia 2/8 de 2015 houve venda de mercadorias à vista no valor de R$ 20.400. O custo das mercadorias é de R$ 12.000. Lembrando o conceito de débito e crédito, eu debito a conta que vai receber o recurso e eu credito a conta que originou o recurso. Lembrando que agora, nesta videoaula, nós temos contas patrimoniais e temos contas de resultado. Então eu peço que você pause este vídeo, faça esse lançamento contábil e depois confira o seu lançamento com o que eu vou colocar aqui nesta videoaula, para que você vá memorizando o mecanismo de débito e crédito com contas de resultado. O seu lançamento contábil deve ter ficado desta maneira. A data 2/8 de 2015. Debitei a conta caixa, pois foi a conta que recebeu o recurso. Debitei a conta CMV, que é a conta de custo da mercadoria vendida, porque é uma conta de custo. Toda conta de custo, ela recebe débito. Creditei a conta receita com vendas, porque foi a conta receita com vendas que deu origem ao valor R$ 20.400. Toda conta de receita, ela recebe valores a crédito. E creditei a conta estoque, porque foi do estoque que eu retirei as minhas mercadorias para a venda. Então percebam que debitei a conta caixa R$ 20.400, debitei a conta custo das mercadorias vendidas R$ 12.000. Creditei a conta receita com vendas R$ 20.400. Creditei a conta estoque. Se nesse lançamento nós somarmos as contas a débito, os valores têm que se igualarem às contas a crédito. Temos aqui o meu primeiro lançamento contábil. Mas se você fez o seguinte, primeiro você debitou caixa e creditou receita com vendas, não tem problema nenhum. Você utilizou o método das partidas simples. Porém, você teria que ter feito um segundo lançamento, débito na conta CMV e crédito na conta estoque. Como ficaria então se nós usássemos o método das partidas simples aqui nesta videoaula? Eu teria que fazer dois lançamentos. O primeiro lançamento pela venda das minhas mercadorias. Então, a venda foi à vista, o dinheiro entrou no caixa da empresa. A conta que recebeu o dinheiro foi a conta caixa. De onde originou esse dinheiro? Esse dinheiro originou pela receita com as vendas. Então, crédito na conta receita com vendas, R$ 20.400. Porém, toda a receita ela tem que ser confrontada com os custos. E aí eu tenho que fazer o lançamento pela baixa do meu estoque, contabilizando o custo. Toda conta de custo recebe valores a débito. Então, débito na conta custo de mercadorias vendidas e crédito na conta estoque. Eu creditando o estoque, eu estou baixando o meu estoque. Temos um outro lançamento contábil. No dia 10/8 de 2015, houve vendas
de mercadorias no valor de R$ 15.300. As vendas foram a prazo e o custo destas mercadorias foram de R$ 9.000. Então, por favor, dê uma pausa neste vídeo, faça esse lançamento contábil para que depois você confira com o que eu vou colocar logo adiante. O lançamento deve ter ficado da seguinte maneira: a data 10/8/2015, débito na conta clientes. Eu debitei a conta clientes porque não houve entrada de caixa na minha empresa. Então eu vendi a minha mercadoria e tenho um direito de recebimento. Lembrando que alguns autores utilizam a conta clientes, outros autores utilizam a conta duplicatas a receber. Tanto faz utilizar uma conta ou outra, o significado é o mesmo. Eu particularmente acostumo utilizar a conta clientes. Então a conta clientes recebeu R$ 15.300, debitei a conta clientes. A conta de custo sempre recebe valores a débito. Então debitei a conta CMV R$ 9.000, porque foi o custo desta mercadoria. Para eu poder vender esta mercadoria minha por R$ 15.300, eu tive um custo de R$ 9.000. Receita com vendas é uma conta que recebe valores a crédito. Então, crédito e receita com vendas no valor de R$ 15.300 e crédito na conta estoque no valor de R$ 9.000. Temos aqui o segundo lançamento contábil. Mas lembrando que você poderia ter feito dois lançamentos. Um debitando a conta clientes e o outro debitando a conta CMV. Você estaria utilizando o método das partidas simples. Então temos a metodologia das partidas simples neste lançamento contábil. Pela venda das mercadorias, eu debito a conta clientes e credito a conta receita com vendas, R$ 15.300. E pela baixa do meu estoque, para eu poder contabilizar o custo desta mercadoria, eu debito a conta CMV e credito a conta estoque. Um outro lançamento contábil, no dia 20/8/2015, venda de mercadorias à vista no valor de R$ 17.000. O custo destas mercadorias foram de R$ 10.000. Então, novamente, pausa esse vídeo, faça o seu lançamento contábil, procure identificar quais contas receberão recursos e você deve debitar essas contas. Quais contas originaram os recursos e você deverá creditar estas contas. Pause o vídeo e faça o seu lançamento contábil. O lançamento contábil correto é este. A data 20/8/2015, débito na conta caixa R$ 17.000, débito na conta CMV R$ 10.000, crédito na conta receita com vendas R$ 17.000 e crédito na conta estoque R$ 10.000. Terceiro lançamento, lembrando que você poderia também ter feito da seguinte maneira: um lançamento debitando a conta caixa, creditando a conta receita, um lançamento debitando a conta CMV e creditando a conta estoque. É o método das partidas simples. Primeiro lançamento, pela venda das mercadorias, debito caixa e credito receitas com vendas no valor de R$ 17.000. O segundo lançamento, pela baixa do meu estoque ou pela contabilização do custo da minha mercadoria vendida, débito CMV
e crédito estoque R$17 mil. Temos aí no dia 30/8/2015 um lançamento onde eu tenho despesas com salários no valor de R$12 mil, despesas com FGTS no valor de R$960 e despesas com INSS no valor de R$3.340. Todas pagas pelo caixa. As contas de despesas recebem valores a débito. Então pausa esse vídeo, identifica quais contas nesse lançamento serão debitadas e qual conta será creditada. Pausa o vídeo, faça o seu lançamento e eu já vou colocar o lançamento correto aqui para que você confira. O lançamento correto é este. No dia 30/8/2015, débito na conta salários, é uma conta de despesa, uma conta de resultado. Débito na conta FGTS, outra conta de despesa, outra conta de resultado, R$960. Débito na conta INSS, uma outra conta de despesa, uma outra conta de resultado, R$3.340. O enunciado deste exercício diz que todas as despesas foram pagas pelo caixa. Então, eu tenho que creditar a conta caixa no valor de R$16.300. Percebam que os valores das contas a débito igualam ao valor da conta a crédito. Eu tenho aqui o meu quarto lançamento contábil. Mas você poderia ter feito da seguinte maneira: feito um lançamento pelo pagamento do salário, um outro lançamento pelo pagamento do FGTS e um outro lançamento pelo pagamento do INSS. Lembrando que quando você desmembra os lançamentos, você está utilizando o método das partidas simples. E como ficaria então os lançamentos? Primeiro lançamento pela despesa com salários. Salários, débito. Caixa, crédito, R$12 mil. O segundo lançamento pela despesa com FGTS. Débito na conta FGTS, crédito na conta caixa, R$960. Terceiro lançamento pela despesa com INSS. Débito INSS, crédito caixa, R$3.340. Mais uma vez, lembrando que não importa qual método nós utilizamos, seja um método das partidas dobradas ou um método das partidas simples. O importante é que todas as contas a débito recebam os mesmos valores de todas as contas a crédito. Temos também no dia 30 um pagamento de despesa pela propaganda no valor de R$3 mil. Essa despesa foi paga em dinheiro. Então pause o vídeo novamente, identifica qual conta será debitada e qual conta será creditada. Lembrando que contas de despesas recebem valores a débito. Pausa o vídeo, faça o seu lançamento e confira com o que eu vou colocar aqui para você. O lançamento correto é este. No dia 30/8/2015, débito na conta propaganda e crédito na conta caixa. Qual foi a conta que deu origem ou que proporcionou o recurso para o pagamento da propaganda? Foi a conta caixa, porque vem dito no enunciado que esta despesa foi paga em dinheiro. Então, a origem desse dinheiro
foi a conta caixa, por isso ela recebeu valores a crédito. Tenho aí o meu quinto lançamento contábil. Temos o último lançamento contábil desta videoaula. No dia 30/8/2015, despesa com juros bancário do valor de R$1.000, pago em dinheiro. Eu quero só fazer um parênteses nessa videoaula para dizer que juros bancários normalmente são debitados diretamente na conta corrente da empresa. Mas nesta videoaula, para que eu não ficasse utilizando muita conta e para que não houvesse também a necessidade de abrir vários razonetes, então essa despesa com juro consideraremos que ela foi pago em dinheiro. Então o lançamento contábil deveria ter ficado assim: despesa financeira, toda conta de despesa recebe valor a débito, e crédito na conta caixa. Tenho aí o meu sexto lançamento contábil. Bom, agora chegou o momento principal desta videoaula, que é quando nós vamos apurar qual foi o resultado dessas operações que hipoteticamente aconteceram dentro de uma empresa. Eu tenho valores de receita, eu tenho valores de custo e eu tenho valores de despesa. A contabilidade usa da escrituração para apurar o resultado da empresa ou para fazer toda a movimentação contábil, para registrar todo o fato contábil dentro da empresa. E aí nós também utilizamos dos razonetes para nós apurarmos o resultado do exercício. Então percebam que nesta tela nós temos aí contas de resultados e contas patrimoniais. As contas de resultado estão na cor verde, porque são nessas contas que nós vamos trabalhar. São com estas contas que nós vamos fazer alguns ajustes para que eu consiga então saber se a minha empresa teve lucro ou se a minha empresa teve prejuízo. As contas patrimoniais, elas estão na cor preta. Nós não vamos mexer nela, até porque nós não vamos elaborar o balanço patrimonial. Então não tem necessidade de eu encontrar qual foi o valor final dessas contas com essas operações contábeis que a gente fez, com esses lançamentos contábeis que nós fizemos nesta videoaula. Então lembrando, contas patrimoniais estão na cor preta, contas de resultado estão na cor verde, e todos os razonetes eu já trouxe os saldos dos lançamentos contábeis. Se você analisar bem, todos os valores que nós fizemos nos lançamentos contábeis, eu já trouxe para os razonetes. Porém, como eu havia dito no começo da nossa videoaula, as contas de resultados, elas não aparecem no balanço patrimonial. São contas transitórias. E a contabilidade usa um mecanismo para que haja um zeramento destas contas de resultados, para que eu possa construir o meu balanço patrimonial somente com as contas patrimoniais. Então, percebam que neste momento nós temos que recorrer a um razonete chamado resultado do exercício, onde eu vou zerar cada um dos razonetes com contas de resultado e vou transferir valores para o razonete
resultado do exercício. Vamos então começar com o razonete custo da mercadoria vendida. Se eu somar os valores a débito no razonete custo das mercadorias vendidas, terei R$31.000. Para eu zerar esse razonete, para que não haja saldo nesse razonete, eu preciso então creditar R$31.000 no razonete custo da mercadoria vendida, porém todo débito gera um crédito, ou todo crédito força um débito. Então, se eu creditei R$31.000 para poder zerar o razonete CMV, eu preciso debitar esse valor em algum outro lugar. Foi por isso que nós criamos o razonete resultado do exercício. Percebam que, neste momento, creditei R$31.000 no razonete CMV e debitei R$31.000 no razonete resultado do exercício. Pois bem, eu quero que agora você pause este vídeo, seguindo o que foi falado até agora sobre o método de zerar o razonete que contém contas de resultado. Trabalhe com o razonete receita com vendas, com o razonete salários, com o razonete FGTS, com o razonete INSS, com o razonete propaganda, com o razonete juro. Zere todos esses razonetes e transfira os valores para o razonete resultado do exercício. Pause o vídeo, faça a sua atividade e confira com o que eu vou colocar aqui nesta videoaula. Bom, se você precisou debitar R$52.700 para zerar o razonete receita com vendas, você teve que creditar a conta resultado do exercício. Se você precisou creditar R$12.000 no razonete salários, você precisou debitar R$12.000 no razonete resultado do exercício. No razonete FGTS, você precisou creditar R$960. Então você debitou R$960 no razonete resultado do exercício. No razonete INSS, você creditou R$3.340 e debitou o mesmo valor no razonete resultado do exercício. No razonete propaganda, crédito de R$3.000, débito no razonete resultado do exercício de R$3.000. Razonete juros, você creditou R$1.000 e debitou esses R$1.000 no razonete resultado do exercício. Perceba então que neste momento os valores a débito e os valores a crédito nos razonetes que contêm contas de resultado são iguais. Então eu posso dizer que esses razonetes estão com os valores zerados. Porque se eu pegar na conta CMV, débito, eu tenho R$31.000, menos
crédito R$31.000, esse razonete vai zerar. Então eu anulo esses razonetes. Portanto, agora eu só tenho razonetes com contas patrimoniais: caixa, estoque, clientes, e são esses razonetes que eu levaria para o balanço patrimonial. Como nós não vamos elaborar balanço patrimonial nesta videoaula, então eu não preciso apurar o valor final desses razonetes. Porém, me resta aqui ainda esse razonete resultado do exercício. Ele tem valores tanto a débito quanto a crédito. Para que eu consiga zerar esse razonete resultado do exercício, eu vou precisar então criar um razonete lucros acumulados. Percebam que se eu pegar os R$52.700 a crédito no razonete resultado do exercício e deduzir todos os valores a débito, ainda me faltam R$1.400 para eu zerar esse razonete. Então, o que eu faço para eu zerar esse razonete? Porque esse razonete, resultado do exercício, é uma conta transitória. Ela não vai aparecer no balanço patrimonial. Ele vai aparecer lá como lucro líquido do exercício. Então eu preciso debitar R$1.400, que aí eu consigo igualar valores a débito e valores a crédito nesse razonete resultado do exercício. Porém, todo débito gera um crédito. Para onde eu lanço esse crédito de R$1.400? Eu lanço o crédito de R$1.400 para o razonete lucros acumulados. Lembrando, neste momento faltam R$1.400 para que os valores a débito se igualem ao valor a crédito no razonete resultado do exercício. Eu preciso zerar esse razonete. Então, débito de R$1.400, que aí eu consigo zerar esse razonete e lanço um crédito no razonete lucros acumulados. Como o razonete resultado do exercício também está zerado, eu anulo ele. Não vou mais utilizar esse razonete. E aí, por fim, eu tenho então somente contas patrimoniais: caixa, estoque, clientes e lucros acumulados. Se nós fôssemos fazer uma demonstração do resultado do exercício dessas operações hipotéticas desta videoaula, nós teríamos, de uma maneira bem sintética, essa demonstração, partindo da receita operacional bruta, que foi R$52.700, menos o custo da mercadoria vendida, R$31.000. Eu tenho a minha receita operacional líquida, R$21.700. Lembrando que nós não estamos aqui trabalhando com impostos. Poderíamos também ter contabilizado impostos como IPI, ou como ICMS, ou como PIS, ou COFINS. Mas nesta videoaula, como é uma videoaula bem sintética, bem simples, nós não trabalhamos com
contas de impostos. Então eu só tenho receita operacional bruta menos custo da mercadoria vendida, é igual receita operacional líquida. Depois eu tenho que deduzir as minhas despesas. As minhas despesas totalizaram R$ 20.300. Quais foram essas despesas? Eu tive despesas com salários de 12.000, despesas com FGTS de 960, despesas com INSS de 3.340, despesas com propaganda de R$ 3.000 e despesa financeira de R$ 1.000. Então, o lucro líquido do exercício foi R$ 1.400. Espero ter ajudado de alguma maneira a aquisição do conhecimento na ciência contábil. Um forte abraço, até as próximas videoaulas.